anos de idade e com 8 livros publicados, o autodidata Jeremias Brasileiro é hoje um dos grandes escritores de nossa cidade. Seu trabalho é admirado por antropólogos, historiadores e grandes escritores brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, de quem Jeremias guarda com muito carinho uma valiosa recordação, uma carta escrita à mão em 1984 pelo próprio Drummond. Como surgiu o livro? É um sonho antigo de criança, quando em minha terra eu já dançava com gado em ternos de Moçambique, às vezes de Congo. E posteriormente, chegando em Uberlândia, eu observava a maravilha que era o congado aqui e percebia que pessoas, principalmente idosas, estavam falecendo e deixando muito a desejar em termos de memória. Sua identificação com o congado? A minha identificação com o congado, ela vem desde os 8 anos de idade, quando eu, com um grupinho de colegas, ouvindo os toques dos tambores de Moçambique, de Congo, nós tentávamos fazer os nossos instrumentos para também fazermos os nossos terninhos de congado e sairmos às ruas dançando e cantando. Então a gente fazia o nosso reco-reco, que é um madeiro dentado, tocando bambu. A gente fazia as nossas gunguinhas, que eram as latinhas de massa de lata de sardinha ou extrato de tomate. A gente colocava aquilo ali entre os tornozelos e também saía dançando. Depois, com aquele sonho de um dia podermos dançar nos ternos que eram os ternos grandes, os ternos dos adultos. É desse tempo que vem a minha identificação com o congado. Segredos e mistérios do congado. Há muitos, dos segredos, dos mistérios que os moçambiqueiros, os congadeiros me contaram. Vejam bem, por exemplo, a questão da patagoma, que ela tinha um mistério, que o pessoal colocava 90 esferas dentro da patagoma e depois mais 9 esferas fora das patagomas, num patuá que vinha preso ao peito dos moçambiqueiros, que aquilo ali conferia energia espiritual. Muitos também que usavam e ainda usam algumas ervas medicinais dentro dos bastões, que também conferem energia espiritual. Outros que usam as gungas, que são paiás de proteção, que tem um número especial de esferas também que lhes conferem poder espiritual. Esses são alguns dos segredos, dos mistérios que eles me disseram e me disseram outros, mas em respeito a eles que pediram: Jeremias, fale isso, escreva isso, mas não fale disso, não escreva sobre isso. E eu, que respeito muito essa hierarquia congadeira, essa hierarquia moçambiqueira, não irei traí-los jamais. A partir do momento em que eles permitirem que eu revele tantos outros mistérios, aí sim, possivelmente eu publicarei. Influências do congado na literatura brasileira. A gente vindo de um mundo tão distante da universidade, dizer que a minha relação é trabalhando vigilante noturno, trocador de ônibus, servente de pedreiro, e de repente você encontra esse apoio das pessoas que são antropólogos, de professores. Isso surge exatamente a partir do momento em que alunos começam a me procurar para falar não só sobre o congado, mas sobre cultura negra. E como há anos eu vinha desenvolvendo um trabalho de pesquisa e também de acervo fotográfico, de imagens, de áudio e de revistas e de livros, e que infelizmente a política nunca se importou com isso, os governos municipais nunca se importaram realmente com esse trabalho e tornou-se um trabalho individual. Eu fui, com o passar dos anos, tornando um tipo de referência de não só pesquisador do congado, mas de todas as outras áreas da cultura negra. E o meu quarto, então, curiosamente, passou a ser visitado por estudantes, tanto da Universidade de Uberlândia, quanto de outras faculdades, de alunos da rede estadual, rede municipal e até mesmo de historiadores à procura de informações sobre a cultura negra. Isso é um prazer que eu tenho, mas também, devo dizer, tive sempre o apoio da minha família nessa jornada. Primeiro contato com a literatura. O primeiro livro que eu li, que me chamou a atenção para o lado cultural, interessante, não foi bem um livro de literatura. O primeiro livro ali foi na minha terra, era livro de faroeste, então é uma coisa muito até distante, desse mundo. Mas os que mais me encantaram em termos de literatura e que eu apaixonei mesmo enquanto texto foi quando eu li a obra As Vinhas da Ira, de John Steinbeck.
Esse texto sempre me encantou. Depois de Jack London, também um autor americano que tem um texto lindo. E eu pensei, pô, eu queria fazer tudo isso, mas como eu não posso fazer, eu vou fazer aquilo que Jeremias Brasileiro pode fazer, escrever do jeito que ele pode ser. Congadas de Minas Gerais, seu mais recente trabalho. O lançamento oficial do livro Congadas de Minas Gerais, ele ocorreu no dia 23 de novembro último, né? E foi na Biblioteca do Campus Santa Mônica. Para as pessoas que quiserem ter maiores informações sobre o Congadas de Minas Gerais, vem aí uma novidade, contrariando, né, toda essa expectativa de mercado que rege o país e que rege a literatura brasileira. E como eu sempre fui contra os pesquisadores oficiais do Congado, que vêm, nos pesquisam, nos fotografam, tiram as nossas imagens, depois saem com essas imagens, depois vendem essas imagens, não devolvem nada desse produto produzido para o povo verdadeiro, que é o povo congadeiro, o meu trabalho ele vai estar à disposição, principalmente, num primeiro momento, de todos os grupos de Congado de Uberlândia. Ou seja, aqueles que quiserem o livro não será vendido, ele vai ser um livro distribuído e o povo congadeiro terá o acesso total primeiro a esse livro e depois nós vamos distribuir para as escolas, mesmo porque é um livro patrocinado pela Fundação Cultural Palmares, com a Fundação Universitária de Brasília, teve o apoio da Coafra, da Prefeitura de Uberlândia, e eu, como não posso vendê-lo, tenho que distribuí-lo e quero distribuí-lo da melhor forma possível para que ele atinja o maior número de pessoas que estejam também vivenciando esse mundo congadeiro. Como adquirir o livro? Bem, para aqueles que desejarem, né, ter acesso a esse livro, podem entrar em contato através do telefone 3234-0085 no Coafro ou através do e-mail jeremias@triang.com.br para maiores informações que serão bem atendidos. Parabéns, Jeremias, uma bela obra que merece ser lida. Bom, agora é um momento